Shalom! Estamos juntos para mais um momento de aula, de diálogo e de aprendizado. Hoje iremos falar dentro da proposta de uma playlist que estamos construindo aos poucos de história da igreja. Iremos falar sobre a soterologia de Anselmo de Cantuária. E é algo que está relacionado à história da igreja, mas também vai adentrar a história da teologia e tem uma implicância muito importante para o contexto histórico do pensar soterológico dentro do cristianismo. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal. Primeira coisa, se inscreva no canal, se não é inscrito. Dá o seu like, seu contributo e também compartilha sempre o conteúdo. Vamos lá? Muito bem. Para falar de Anselmo de Cantuária, dentro da sua proposta teológica relacionado à sua soterologia, nós primeiro temos que saber que ele morreu no ano 1113. Então, ele vai dar desenvolvendo a sua teologia e a sua proposta soterológica na virada do milênio, ou seja, do ano 1000, depois de Cristo, para a entrada do ano 1000 a 2000 depois de Cristo, ou seja, o segundo milênio depois de Cristo. Com isso, ele vem ser aquele que vai inaugurar a proposta de uma soterologia no contexto ocidental. Então ele é o primeiro a discorrer sobre uma soterologia no contexto ocidental, dentro de uma proposta que por muitos anos, até posso dizer por séculos, influenciou a teologia relacionada à doutrina da salvação, a soteriologia, no contexto aqui do Ocidente. Mas quando falamos de soterologia de Anselmo de Cantuária, nós temos que saber o que ele primeiramente defendeu, Qual foi a sua posição soterológica, que é, na verdade, denominado de soterologia da substituição. Tá? Ele então trabalhou com a proposta de uma soterologia da substituição. O que ele quis implicar com isso? Ele quis defender que Cristo, que Deus, primeiramente, Deus Pai, tá? Porque ele trabalha a perspectiva de trindade na sua teologia, Deus Pai projetou, desenvolveu um plano salvífico para, vamos assim, em substituição de pena, com a visão de uma substituição. Ou seja, Cristo está cumprindo uma ordem delegada pelo Pai e, em comum acordo com o Pai, ele se coloca na condição de substituto. Dentro dessa proposta da soterologia substitutiva ou de substituição de Anselmo de Cantuária, ele vai defender que o homem, ao pecar, ele extraiu, ele retirou a honra que Deus lhe concedeu. E agora ele tem a responsabilidade de recuperar essa honra, de restaurar essa honra, tá? Perante Deus. Então esse é um compromisso do homem perante Deus. Como o homem é insuficiente de ter a condição de se auto-salvar-se e de auto-absolver-se, Deus, para conceder a oportunidade
de o homem recompor a sua honra e entrar na condição de perfeição, propõe o projeto, o plano salvífico, a partir de Cristo como Salvador, para substituir ao pecador, para que este venha voltar ou adquirir a sua condição de origem de inocência, de perfeição, de vida sagralizada, santa, pura. Agora, algo também a implicar é que esse contexto substitutivo, Anselmo de Cantuária, ele vai adquirir do pai da igreja, Tertuliano, que era também um jurista. Então, esse contexto, ou esse conceito jurista ou jurídico de substituição penal ou pela pena, é que vai Anselmo de Cantuária contrair de Tertuliano e aplicar a sua teologia. Anselmo de Cantuária diz que o pai propõe ao filho o sacrifício, o espírito está com o filho neste momento da toda a trajetória de missão e sacrifício, e o filho se coloca na condição de aquele que está se apresentando para cumprir a substituição penal que estava atribuída ao homem. Também, dentro dessa proposta soterológica de Anselmo de Cantuária, nós vamos ter algumas questões que foram confrontadas ou até discordadas no contexto histórico da igreja e nos confrontos e que virou controvérsias nesse período, na refutação e na discordância que alguns teólogos fizeram e se posicionaram contra a postulação soterológica de Anselmo de Cantuária, dizendo que ele comete dois erros. Primeiro erro é que ele considera Deus como aquele que está preservando, ou que tem o compromisso de preservar a sua honra perante o homem. E que a sua honra perante o homem é a sua glória. E então, como homem, ao pecar, ele perde essa honra, ele está destituindo a glória de Deus que está no homem como coroa dessa criação, ou coroa da obra da criação de Deus. Outra questão também que gerou uma controvérsia que foi proposta dentro da teologia de Anselmo, é que Deus cumpre uma ação delegada, uma ação que lhe está sendo direcionada a cumprir, porque não existe outra saída a não ser essa, e então ele propõe esta oportunidade, essa oportunização, essa justiça e a aplicação desse júdice nesse contexto de substituição. E que o filho só cabe a ele concordar com a missão, porque esse é o único caminho, a única saída para que a honra que foi perdida seja restituída. Então é essa questão aí que não fica bem aplicada e bem assimilada e absorvida no período
da virada de milênio e na proposta de Anselmo de Cantuária, e que vai ter respostas e refutações de várias escolas teológicas. Porque algo que nós temos que compreender, que uma proposta soterológica, de uma dogmática, de uma teologia sistemática, né? Ou de uma abordagem teológica de um teólogo, como no caso do Anselmo de Cantuária, ela tem métodos que ele utiliza, ou propostas que ele utiliza, ou pressupostos, que muitas das vezes são articulações que ele compreende, ou vislumbra, ou visualiza a aplicação doutrinária exposta no cânon da sua forma de ver e compreender. E vai vir o outro que vai rebater, que não vai aceitar e que vai contrapor. Então aí gera as controvérsias, os embates e debates que vão ser fusões de ideias e que não, muitas vezes são divergentes e que vão gerar a verdadeira proposta soterológica que está sendo, o que vai ser e que foi mais tarde assimilada, absorvida e aplicada no contexto da teologia soterológica e da proposta da soterologia para o Ocidente. Agora, pegando aqui o livro e retirando ele aqui da estante e abrindo ele, nós vamos ver, eu estou com o livro Deus da Salvação, um livro do Bernard Sebuzier, certo? Um grande teólogo francês, e que ele vai trabalhar as questões historiográficas do contexto sócio-histórico e sócio-teológico da igreja relacionado ao projeto salvífico de Deus. Então, quando ele trabalha essa questão, principalmente do Anselmo de Cantuária, algo que eu quero ler aqui para completar o que nós estamos tratando dentro de um juízo crítico agora da doutrina de Anselmo, na página 414, vai dizer o quê? Que Anselmo interpreta, tá, o pecado do homem segundo a categoria da honra divina ofendida e roubada. Tá? Então, para Anselmo, Deus é um Senhor que exerce uma dominação e uma possessão sobre todas as coisas. Tudo lhe pertence. E existe nesta sua postulação e defesa um antropomorfismo cultural proposto por Anselmo de Cantuária, inspirado nas relações de um feudalismo do direito da época de Anselmo, que é da virada do milênio. O outro, sim, também, que a importância teológica proposta por Anselmo na sua aplicação soterológica, ela vai estar relacionando, ligando a satisfação à entrada de uma cena de honra medieval, ou seja, de honra aplicada ao contexto da Idade Média. Relacionando essa questão de honra já com o contexto da Idade Medieval. E outra proposta também, que esse empréstimo, segundo o Anselmo de Cantuária, é um fato de aculturação que em nada é repreensível em si mesmo,
Mas Anselmo também vai dizer que essa proposta, ela é a purificação suficiente ao mundo que está em vias de um negativismo e de uma perca de identidade. E de uma identidade de criação, de cosmos criado, não é? Outro sim também é que ele defende, Anselmo, ou até Anselmo investe, né? Podemos usar o termo, o indicativo de investimento, que Anselmo está investindo, tá? E insistindo na ordem de uma justiça que exige a morte de Cristo, como se a vida de Cristo não bastasse para a nossa salvação enquanto não fosse até a morte. Então, dentro dessa proposta, a ideia de satisfação e de substituição, ela tem algumas implicações. A ideia de satisfação, ela propõe, não é, algo que se torna até perigoso, que é a de punir, a de punição, e de igual modo postular uma consideração sobre a morte de Cristo. Então Anselmo mantém um silêncio estranho sobre a ressurreição e vai permanecer no aspecto externo, numa estereotipação lenta e que vai apresentar uma proposta que é depois revisada e reatualizada na idade contemporânea. Outro sim também é acharmos que, ou considerarmos, que essa doutrina anselminiana, ela vai ser revisada pelo Tomás de Aquino. Porque o Tomás de Aquino, um escolástico do século XVI, ou melhor, do século XIII, já na Idade Medieval, que vai então contrapor algumas questões de substituição de Anselmo e vai tomar uma certa distância de Anselmo e também de Abelardo, colocando assim uma proposta de satisfação que não vai conhecer em sua obra a majoração, tá? Que irá caracterizar a teologia posterior, já com propostas que são até metafísicas da teologia aquiniana de Tomás de Aquino, e que vai visar a questão libertação, gênero humano e a restauração e o reerguer de uma raça a partir de um ato de sacrifício. Portanto, concluindo essa aula, nós vemos que esse transcurso de virada de milênio para entrada na Idade Medieval, não é? 1133, quando está ali Anselmo morrendo e está surgindo, está deixando um legado para discussões futuras, que o próprio Aquino depois, Tomás de Aquino, vai ser responsável por reavaliar e também revisar e repropor novas abordagens para as propostas teológicas da soteriologia, tanto de Anselmo como de Abelardo, visando novos,
vamos assim, momentos e propostas e perspectivas a empreender numa teologia em que visa novos ideais a partir do campo da sistemática, concentrado na soterologia. E era isso que tínhamos para hoje aqui no seu canal.